Olá, meus digníssimos, tudo certinho com vocês? Bom, então vai rolar aí uma aulinha sobre radioatividade, termo cunhado por nossa querida Marie Curie ao descobrir o elemento rádio. Mas o que seria radioatividade? Se pesquisarmos no nosso querido Google, radioatividade ele é a capacidade, é o fenômeno que ocorre com alguns elementos químicos, alguns átomos, que possuem a capacidade de emitir radiações, fazer emissões radioativas, ter emissões radioativas. Para nós estudarmos, para entendermos um pouquinho de radioatividade, vale rememorar ou relembrar a matéria lá da primeira série sobre a estrutura do átomo. E aí nós teremos, então, um conceito, o conceito mais atual de átomo, diz que ele é formado por um núcleo e uma eletrosfera. Esse núcleo, ele é formado por prótons ou prótons mais nêutrons, e na eletrosfera estão os elétrons. O número de prótons de um átomo qualquer, ele dá origem, número de prótons, ele dá origem ao número atômico, que recebe como símbolo a letra Z. O número de prótons mais o número de nêutrons dá origem, então, ao número de massa, representado pela letra A. Bom, daqui surge uma formulazinha que diz o seguinte: a massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. Para descobrirmos o número de nêutrons de um átomo, então, nós podemos utilizar uma outra formulazinha, ficou terrível esse meu retângulo, uma outra formulazinha que diz o seguinte: nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Bom, existem elementos que eles possuem número de massa diferente, porém o mesmo número de prótons no núcleo. E esses elementos nós chamaremos de isótopos. Bom, conhecemos diversos isótopos, alguns deles do hidrogênio. Existem 3 isótopos do hidrogênio. O hidrogênio 1, chamado de prótio, o hidrogênio 2, chamado de deutério, e o hidrogênio 3, chamado de trítio. Do que são formados esses 3 isótopos? Bom, todos eles possuem prótons no seu núcleo. Qual é o número de prótons no hidrogênio? Bom, nós sabemos que o número atômico do hidrogênio é 1. Todos eles têm número atômico 1. Portanto, todos eles terão apenas um próton. E nêutrons? Qual é o número de cada um deles? Bom, se nós olharmos esta formulazinha aqui em cima, então a gente vai observar que o número de nêutrons é a massa menos o número atômico. Bom, a massa é 1, número atômico 1, 1 menos 1, 0. Ou seja, o prótio não tem nenhum nêutron. Já o deutério tem massa 2. 2 menos 1, ele tem 1 nêutron. E o trítio tem massa 3. 3 menos 1, 2. Então ele tem 2 nêutrons. O que ocorre, meus caríssimos? Ocorre que um elemento químico ele tem prótons no seu núcleo. E os prótons, todos eles, possuem carga elétrica positiva. Portanto, se eles ficarem juntos, ocorre aí uma repulsão. Qual é a função do nêutron? O nêutron ele está ali para estabilizar essa repulsão, para estabilizar as cargas elétricas. Eu costumo associar a função do nêutron quando há uma briga entre um grupo de pessoas, e aí existem aquelas que chegam e dizem: deixa disso, calma, não briga, relaxa. A turma do deixa disso. Isso é como se fosse um nêutron. O nêutron ele é a turma do deixa disso do núcleo. Acontece que quando tem muitos nêutrons em demasia no núcleo atômico, você passa a ter instabilidade. Vejamos aqui o prótio, o hidrogênio 1. Bom, ele tem um próton e um nêutron. Faz todo sentido, afinal de contas, um próton ele não repele nenhum outro próton, então
nenhum nêutron faz mais sentido. Por isso que é o elemento, o isótopo de hidrogênio mais abundante na classe terrestre. Já o deutério ele tem massa 2, então ele tem um nêutron. Bom, um próton e um nêutron não precisaria, mas ele é tranquilão, é de boa. Agora, o trítio já complica um pouquinho a história, porque você tem um próton e 2 nêutrons. Você tem nêutrons em demasia. E aí isso causa instabilidade. O prótio é tranquilão, de boa. O deutério também é de boa. Agora, o trítio não. O trítio, ele é radioativo. Por que radioativo? Nêutrons em demasia, instabilidade do núcleo, ele precisa emitir radiação para estabilizar. Um outro exemplo, bastante conhecido nosso, do carbono. Nós temos 3 tipos de carbonos conhecidos. O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Bom, o número de prótons é o mesmo em todos eles. 6, que é o número atômico do carbono. 6. Agora, o número de nêutrons não. Bom, já sabemos aplicar a continha lá de cima, a formulazinha. Então é só pegar a massa e subtrair o número atômico. Bom, 12 menos 6, temos 6 nêutrons. Ok, super tranquilo, 6 prótons, 6 nêutrons. É um elemento de boa. Agora, o carbono 13, bom, ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. Um nêutron a mais. Mas ele é de boa, tranquilo. No carbono 14, nós já temos um problema um pouquinho maior, porque ele tem 8 nêutrons. Nêutrons em demasia. Logo, ele é um elemento radioativo. O que seria, então, um elemento radioativo? Só para recapitular ali do início do vídeo. É um elemento que possui instabilidade em seu núcleo e que ele busca incessantemente adquirir estabilidade. Como é que um núcleo instável adquire instabilidade? Perdão. Como é que um núcleo instável adquire estabilidade? Emitindo radiação. Existem diversos tipos de radiação. Diversos tipos de radiação. Porém, nós vamos dar atenção a 3 principais aqui. Bom, então existem 3 emissões radioativas que são importantes para nós agora, principalmente no ensino médio, que são as emissões alfa, a beta e a gama. Alfa, que é como se fosse um Azinho, um peixinho que não terminou o desenho, né, algo assim, a beta e a gama. Bom, o que seria a alfa? A alfa ela é um pedaço de núcleo formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, a massa da alfa é 4. Enquanto que a carga nuclear dela, ou vamos dizer assim, o que seria do elemento químico, o número atômico, dela é 2, 2 prótons. A beta, ela já é bem diferente. Ela não tem massa, ou tem massa desprezível, e a carga nuclear dela é menos 1. Bom, só a título de curiosidade, qual partícula nós conhecemos bastante bem que não tem massa ou tem massa desprezível? A massa dessa partícula é 1836 vezes menor que a massa de um próton e tem carga elétrica negativa. Isso mesmo, o elétron. O elétron, ele é como se fosse a partícula beta, a emissão beta. Mas por que nós não chamamos a beta de elétron? Simples, porque o elétron sai da eletrosfera, enquanto que a beta sai do núcleo. Mas, olhando estruturalmente, seriam praticamente a mesma coisa, ou seriam a mesma coisa. E nós temos ainda a gama. A gama, ela não tem massa e não tem carga elétrica alguma, ela é neutra. Quais seriam as diferenças entre estas partículas? Bom, vamos utilizar aqui uma cópia. Deixa eu preparar aqui uma copiazinha da tela, coisinha legal, coisinha bonita.
Aqui, meus caríssimos. Deixa eu puxar um pouquinho a tela aqui para poder aumentar esta bonita. Então, assim, em uma pesquisa rápida, é muito comum vocês encontrarem exatamente essa imagem ali. O que essa imagem representa? Essa imagem representa o comportamento de emissões quando submetidas a um potencial eletrostático. Então, imagina uma amostra radioativa, representada por esta esferinha verde aqui, em um bloco de chumbo isolante de radiação, e essa radiação emitida por esta amostra contém os 3 tipos de emissão, a alfa, a gama e a beta. Nós temos aqui 2 placas carregadas eletricamente, uma placa negativa e uma placa positiva. Bom, a partícula alfa, a emissão alfa, ela foi desorientada ou foi atraída pela placa negativa. Por isso que nós podemos prever que a partícula alfa ela é positiva, tem carga elétrica positiva. Afinal de contas, ela é formada por 2 prótons de carga positiva e 2 nêutrons. A gama, ela continuou em linha reta, não foi atraída por nenhuma destas placas. Logo, ela tem carga elétrica neutra, enquanto que a beta foi atraída pela pela placa carregada positivamente. Portanto, a gente prediz que ela será negativa. Agora, por que a alfa ela desloca pouco em relação à linha reta, enquanto que a beta ela desloca bem mais? Justamente por conta da massa. Como a alfa ela é uma partícula pesada, uma emissão formada por 2 prótons e 2 nêutrons, ela é deslocada com menor ângulo, enquanto que a beta, que é super leve, praticamente não possui massa, ela é deslocada de uma forma muito maior. Tá? Esse desenho ele representa os experimentos de Rutherford e a gente sempre verifica isso no estudo. Tá? Mas o que eu quero que vocês observem agora aqui, que nós temos 3 emissões, emissão alfa, emissão beta e emissão gama. A alfa ela tem massa 4 e carga nuclear positivo 2, ou número atômico 2. Ela é quase como se fosse um hélio. Tanto que a alfa, no espaço, na atmosfera, no espaço não, né? Na atmosfera ela percorre pouco espaço. E aí, então, ela tem uma capacidade de ionização bastante alta e, por isso, ela vai transformar-se no elemento hélio. A beta, ela não tem massa, tem carga elétrica negativa, e a gama não tem massa e nem carga elétrica. Ok? Agora vamos analisar algumas propriedades destas emissões. Existe uma tabela para alunos que utilizam FTD, Sistema Marista de Educação. Esta tabela está na página... Vamos descer, 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 descer. Ela está na página 14. E o que é essa tabela que nós vamos completar agora? Copiando aqui. Copiar. Vamos jogar aqui embaixo ela. Ela dá as propriedades destas 3 emissões nucleares, emissões radioativas. Tá? Emissão radioativa, em alguns lugares trazem como emissão nuclear. Basicamente a mesma coisa, muda apenas o termo. Que fala sobre a massa, a carga nuclear, a velocidade destas partículas, a capacidade de ionização e a capacidade de penetração, que são muito importantes e destacadas, inclusive, na série Chernobyl, produzida pela HBO. Bom, vamos analisar. Lembrando que a alfa, ela tem massa 4. A carga nuclear dela é positiva. Poderíamos até dizer que é positivo 2, porque é formada por 2 prótons. Como ela é uma partícula, uma emissão gordinha, uma emissão grandinha, ela não tem muita velocidade. Essa muita velocidade é 10% da velocidade da luz.
da luz. A capacidade da ionização dela é alta. Porém, ela não penetra muito na matéria. Baixa. Inclusive, uma folha de papel é capaz de deter uma partícula alfa, uma emissão alfa. Agora a beta. A beta tem massa zero. Afinal de contas, ela é quase como se fosse um elétron. A carga nuclear, negativa, -1. Já ela é muito veloz, ao contrário da alfa. Ela tem 95% da velocidade da luz. Porém, a capacidade da ionização dela, média. Não ioniza muito. Alguns lugares trazem até com baixa. E como ela é uma partícula muito menor, ela tem uma capacidade de penetração na matéria média ou intermediária. Você precisaria, para deter uma emissão beta, já uma folha de metal mais espessa, de 1 centímetro de metal, ou seja, mais do que a partícula alfa, que é detida pelo papel. Inclusive, se você estiver recebendo emissões radioativas do tipo alfa, a roupa já é capaz de impedir a passagem dela. Ok? E a gama, ela é aquela emissão radioativa especial. Ela é uma onda, ela não é partícula. Essas duas aqui são partículas, enquanto que essa aqui é uma onda eletromagnética. Não tem massa, não tem carga. A velocidade é super alta, é a velocidade da luz. Ela tem baixa capacidade de ionização. Porém, a penetração dela é altíssima. Ela passa pelos ossos, pela carne, por concreto. Se não for muito espesso, precisa de uma placa de chumbo para deter ela. Então, essas são as características das 3 emissões principais. Ok? Então, a gente pode lembrar que alfa, ela tem baixa velocidade, alta ionização e baixa capacidade de penetração. Já a beta, ela é veloz, 95% da velocidade da luz, porém, tanto a ionização quanto a penetração dela são intermediárias. E a gama, que não tem massa e não tem carga, portanto, não é atraída por nenhuma placa carregada positiva ou negativamente, ela tem a velocidade da luz no vácuo, ela é uma onda que tem baixa capacidade de ionização, porém ela penetra a matéria com grande capacidade. Então ela tem altíssimo poder de penetração. Ok? Agora nós veremos as leis de Soddy, ou seja, o que ocorre com um elemento quando ele emite alfa, ou beta, ou gama, ou mais do que uma delas de uma vez. Bom, então agora a gente vai para os decaimentos radioativos. A gente sabe, então, segundo o último trecho visto ali do vídeo, que existem 3 emissões nucleares ou 3 emissões radioativas que são importantes para nós. E quando um núcleo instável radioativo emite uma radiação, nós dizemos que ele está sofrendo decaimento. Então, existem os decaimentos radioativos. O primeiro decaimento radioativo vai ser o decaimento alfa, que nós veremos, e que é enunciado pela primeira lei de Soddy, que diz o seguinte, que quando um átomo radioativo emite alfa, ele decai em 4 do seu número de massa e em 2 do seu número atômico. Um exemplo dele é o rádio, 226. Então, o rádio 226, que é representado desta forma, o seu elemento químico,
a massa 226 e aqui o número atômico dele. Ele emite alfa e e transforma-se no elemento radônio, de massa 222 e número atômico 86, mais alfa, que é 4 e 2, como nós já vimos anteriormente. Bom, percebam que sempre que um elemento emite alfa, ele decai em 4 da sua massa e em 2 do seu número atômico. De 2 em 2, sempre de 2 em 2 de número de massa e 4 de número atômico. Isso é fácil de compreender. Acredito que não tenha dificuldade para vocês absorverem essa informação, né? Vou dar mais um exemplo aqui do lado. O urânio 238, o número atômico dele é 92, e ele passa a ser, após um decaimento alfa, o tório. Opa! Deixa eu apagar aqui que ficou horrível. Vou colocar um Hzinho desse jeito. Então, o tório 234 e massa, perdão, número atômico 90, mais alfa. Tá? Dois elementos aqui, dois exemplos de equações de emissão alfa. Ok? Sempre lembrando que para cada emissão alfa, para cada partícula alfa emitida, você tem ali o decréscimo, a diminuição em 4 da massa e 2 do número atômico. Esse é o decaimento alfa, enunciado pela primeira lei de Soddy. Agora nós vamos, rapidamente, para o decaimento beta. O decaimento beta, enunciado pela segunda lei de Soddy. Segunda lei de Soddy. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho para a galera. Por quê? Porque quando a gente fala em decaimento, decair, a gente entende como diminuir. Mas aqui estaria se referindo a essa diminuição. Bom, na primeira lei de Soddy nós percebemos que diminui o número de massa e o número atômico. Isso fica simples, né, de verificar, de observar. Porém, quando ocorre a emissão beta, é o contrário. A massa permanece constante, mas o número atômico aumenta em 1. Por que isso ocorre? Ocorre porque o decaimento refere-se à massa inicial do isótopo radioativo. É assim que eu vejo e acredito que assim fica fácil. Então não fala da massa atômica e do número atômico, mas sim da quantidade. Porque existe algo que nós veremos em um outro momento chamado tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo em que uma amostra de um radionuclídeo, de um isótopo radioativo, tem para decair a metade. Bom, veremos aqui o carbono 14. Carbono 14, já mencionado no início do vídeo, é um isótopo radioativo que possui 6 prótons e 8 nêutrons. Então, deixa eu colocar aqui próton igual a 6, nêutron igual a 8. 6 prótons e 8 nêutrons. Quando ele emite radiação beta, ele transforma-se no nitrogênio 14, que tem 7 prótons e 7 nêutrons. Poxa, professor, mas como assim? Como assim? Bom, quando um nêutron emite uma radiação do tipo beta, ele transforma-se em próton. Então veja, deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. Então veja que eram 8 nêutrons no carbono 14, agora ele passa a 7. Enquanto o número de prótons é 6, ele passa a ser 7. Então ele estagna a sua massa, a massa 6 mais 8 e 7 mais 7 é igual a 14. Então é um elemento que não vai sofrer diminuição da sua massa, nem aumento da sua massa, porém o número atômico dele, que era 6, passa a ser 7. Então ele aumenta em uma posição à direita na tabela periódica, né? Ou desde que estejam no mesmo período o produto e o reagente, ou seja, os elementos que estão nessa equação. Ok? Um outro exemplo aqui, deixa eu colocar aqui do ladinho, igual o outro exemplo do alfa, o césio 137. Então, o césio 137, ele emite beta e transforma-se em bário
137 mais beta. Bom, qual é o número atômico do césio? 55. Do bário? 56. Então, veja, novamente, outro exemplo aqui, né? Emissão beta, a massa permanece, o número atômico aumenta em 1. Ok? E agora, a emissão de radiação gama. Lembrando, no vídeo anteriormente ali, eu citei várias vezes partículas, mas eu acabei esquecendo da nossa querida emissão gama, que não é uma partícula, é uma onda. Quando ocorre a emissão gama? A emissão gama, ela é liberada normalmente quando ocorre a emissão beta e a emissão alfa também, muitas vezes, tá? Eu vou dar o exemplo aqui do césio, 137, que transforma-se no bário 137. Só que esse bário, então deixa eu colocar aqui a emissão gama, só para a gente separar certinho. Tá? Então, veja, nesta equação aqui de cima, do césio 137, que é instável, ele transforma-se em bário instável. Ele também é instável. O que acontece com esse bário? Bom, esse bário basicamente vai emitir radiação gama. Então, veja, bário 137, o número atômico dele é 56. Ele emite gama, porém ele continua sendo bário. Então, veja, a gama, ela é 0 e 0. Não muda massa, não muda carga elétrica, não muda nada, simplesmente nada. Porém, ela estabiliza o isótopo. Então, bário 137, 56, mais... Eita, não ficou fácil aqui. Tá? Inclusive, a perninha do gama é para cá, tá? Mas não vem ao caso. Vamos fazer como se fosse um Yzinho aqui. Tá certo, tá valendo. O importante é compreender. Então, esse aqui é o instável, aquele lá de cima que nós utilizamos, é instável, e passa a transformar-se, passa a ser, né, transforma-se num átomo, num isótopo estável de bário. Poxa, mas como ocorre a emissão de gama e a estabilização? Vamos dizer que é só uma energia extra. A gente ouve sempre as pessoas falarem assim, você está estressado, deve caminhar no orvalho, no gramado, descalço. A gente descarrega aquela energia elétrica, né, aquela energia que nós guardamos, e é mais ou menos o que ocorre na emissão gama. Ele é um elemento que é um isótopo, que possui um isótopo instável, ele emite gama e permanece sendo o mesmo isótopo, só que dessa vez estável, sem essa energia, sem esse estresse, vamos dizer assim. Tá? Observações que nós podemos fazer. Quando a emissão é da beta, aqui de cima, que acabei esquecendo de mencionar, junto com a beta sai um neutrino, ou até mesmo um antineutrino, que pode ser representado ali, que é uma partícula sem massa, que não tem nenhuma ou quase nenhuma interação com a matéria, porém ele tem uma energia altíssima, e essa energia altíssima ela é característica do neutrino. Inclusive, para quem assistiu o filme 2012, fala que os neutrinos estão em uma abundância tão grande que acabaram transformando-se em uma partícula que tem interação com a matéria e que acaba por aquecer a crosta terrestre, né, e com isso o deslocamento da crosta terrestre. E aí ocorre toda aquela barbaridade que é descrita no filme. Claro que, ainda bem, que isso é apenas ficção. Beleza? Agora a gente vai fazer um exercíciozinho aqui. Tá? Deixa eu me encontrar aqui um exercíciozinho legal. Existem as famílias, né, as séries radioativas. Isso vocês podem encontrar com facilidade. E aqui nós teremos um exercício da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Deixa eu copiar. E vamos colar aqui. Aumentando aqui, legalzinho, para que consigamos ler. Ok.
A tecnologia nuclear possui diversas aplicações, das quais destacam-se a esterilização de alimentos, a determinação da idade das rochas, entre outras. O tório é um dos elementos utilizados na tecnologia nuclear, cuja transmutação natural, a partir do radioisótopo 232, termina com o isótopo chumbo 208. Nessa transmutação são emitidas as partículas. Bom, vejamos que nas alternativas, aqui, ainda faltou que fosse copiada a D, aqui debaixo, deixa eu colocar aqui, que são 4 alfa e 3 beta. Tá? Foi o meu aqui na hora de fazer a cópia da tela. Mas, então, o que ele diz? Ele está dizendo que sai do tório e termina no chumbo. Tório 232 termina no chumbo 208. Bom, como é que nós vamos determinar isso aqui? Existem diversas formas de desenvolver esse raciocínio. O mais direto, pelo menos o que eu uso, é o seguinte. Bom, nós temos alfa e beta. A gente sabe que a alfa diminui em 4 de massa e 2 no número atômico, e a beta não altera a massa e altera em 1 o número atômico, né, aumenta 1 no número atômico. Bom, então a gente pode começar analisando a massa desses dois elementos aqui, 232 e 208. Bom, ele sai de 232 e vai para 208. Essa diferença é de 24. 24 na massa. Bom, se cada emissão alfa diminui em 4, então a gente pode pensar o seguinte, fazer uma regrinha de 3. Uma emissão diminui, uma alfa diminui 24 na massa. Perdão, 4 na massa. X alfa, 24 na massa. Então a gente sabe que esse X será igual a, tabuada, né? 6 vezes 4, 24. Então são 6 partículas alfa. 6 alfa. Ok? 232, emitindo 6, vem para 208. Porém, a alfa diminui em 2 do número atômico também. Se nós temos 6 alfa, então ele vai diminuir, como decresce 2 no número atômico, 6 vezes 2 dá 12. Então você vai ter 12 do número atômico. Poxa, se o número atômico inicial era 90, nós vamos fazer 90 menos 12, que é o quanto essas 6 emissões vão retirar. 90 menos 12, 78. 78 de número atômico. Ok? 78. Bom, só que de 78 ele foi para 82. Quem é que faz, qual é a emissão que faz com que o número atômico aumente? Bom, é a beta. E aí nós teremos então que de 78 para 82, nós tivemos então um acréscimo de 4 valores no número atômico. Ou seja, 4 emissões beta. Não sei se ficou bem claro, mas o raciocínio é bastante lógico. Tá? Então, 4 beta. 6 alfa, 4 beta. Temos aqui a alternativa B. Uma outra questão que nós podemos resolver aqui é da UFTM de Minas Gerais também. Parece que Minas Gerais gosta de colocar umas questõezinhas sobre radioatividade. Dar um plus aqui na... 2011, o acidente da central de Fukushima, na central nuclear de Fukushima, no Japão, causou preocupação internacional a respeito da necessidade de se reforçar a segurança no uso de energia nuclear, pois houve a liberação de quantidades significativas de Césio-137 e outros radionuclidos no meio ambiente.
É importante lembrar, porém, que a energia nuclear tem importantes aplicações na medicina. Vejam que, abrindo um parênteses aqui, meus digníssimos, essas duas questões falam sobre as aplicações benéficas da radioatividade. Porque muitas vezes, e até mesmo isso ocorreu comigo nos tempos idos de tenra idade, imaginando que a radioatividade é apenas aplicações ruins. Porém, ela está sendo utilizada na medicina de diversas formas, na identificação de doenças e mesmo no tratamento. Ela é utilizada na fabricação de compostos utilizados no cotidiano, utilizado em medicamentos, é utilizado na conservação de alimentos, então na obtenção de energia. Ou seja, a radioatividade tem muitas boas aplicações. As consequências ruins estão ligadas normalmente à má utilização das suas propriedades. Tá? Mas voltando, fechando parênteses, então, e voltando, o mesmo Césio-137 é utilizado em equipamentos de radioterapia, no combate ao câncer. O Césio-137 libera uma partícula beta negativa, formando um novo nuclídeo que tem número de nêutrons igual a... Bom, para isso, nós precisamos consultar a nossa querida tabela periódica. O Césio, ele tem número atômico 55, primeira coisa. Bom, então a gente pode representar o Césio 137, 55. Bom, aqui ele está pedindo sobre número de nêutrons. Ó, número de nêutrons. E nós vimos lá no início do vídeo que nós calculamos o número de nêutrons quando nós pegamos a massa menos o número atômico. Ou seja, no caso do Césio, 137 menos 55. Fazendo a continha rapidamente aqui. 137 menos 55, nós temos que são 82 nêutrons no Césio. Então, 82 nêutrons. Bom, mas ele não está pedindo do Césio, ele está pedindo do novo nuclídeo. E como a gente sabe, o Césio 137 e 55, ele transforma-se no elemento 56 e 137. E é dele que nós estamos perguntando, que é o bário. Tá? Bom, é desse aqui que nós vamos calcular. Então, veja que a tendência da gente é fazer esse cálculo do Césio e responder essa aqui. Porém, não, porque ele não está pedindo do Césio. Por isso é importante a leitura atenta da questão. Ele está pedindo do novo nuclídeo. O novo nuclídeo, formado pela emissão beta, de uma partícula beta, é o bário. E o bário tem o número de nêutrons sendo igual a 137 menos 56, e não 55, que dá 81. Então, a alternativa desta questão, alternativa B, 81 nêutrons. Espero que este vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida, estamos à disposição, estou à disposição. Mandem suas dúvidas, caso existam. E bons estudos para vocês. Muito obrigado e até mais.